Graças a Deus, amados irmãos, boa noite a todos. Vamos meditar na palavra do Senhor. Convido a todos a abrir na carta de Paulo aos Romanos, capítulo de número 12, o verso 1. Tá bom. Eu disse, carta de Paulo aos Romanos, capítulo de número 12. Vamos ler apenas o verso 1 e o verso 2, mas nós iremos decorrer até o verso 21. Diz assim a palavra do Senhor: Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Oremos. Pai amado, nós te louvamos e te agradecemos, ó Deus, por este momento de estarmos aqui juntos para cultuarmos ao Senhor. Obrigado pela tua palavra, Senhor, que ela venha moldar nossas vidas constantemente, Senhor. Que a nossa vida seja regida por teu evangelho, Pai. E que de maneira que nós aprendemos aqui, possamos guardá-la em nossos corações, para que possamos praticar no nosso dia a dia. Usa-me, Senhor, nas tuas mãos como instrumento para a edificação da tua igreja e para a glória do teu nome. É assim que eu te oro, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, Paulo escreve essa carta aqui aos Romanos por volta de 55, depois de Cristo. Ele vem tratando até o capítulo 11 da doutrina. Ele vem expondo a doutrina e aqui ele começa agora a ensinar os romanos, os crentes em Roma, a colocar essa doutrina em prática, a viver na prática dessa doutrina. A justificação pela fé, a salvação unicamente pela fé. Lá a carta aos Romanos, o texto o versículo-chave desse texto, dessa carta, é o capítulo 1, verso 16 e 17. Principalmente a parte B do verso 17, que diz: o justo viverá pela fé. Então Paulo escreve essa carta aqui instruindo os crentes em Roma a colocar em prática tudo aquilo que eles aprenderam. Aqui eu queria tratar com os irmãos no tema vidas transformadas, relacionamentos transformados. Então Paulo aqui nos mostra o primeiro relacionamento de uma vida que foi transformada pelo Evangelho. Esse relacionamento é um relacionamento com o próprio Deus. O relacionamento com o próprio Deus. Paulo observa que Cristo entregou o seu corpo na cruz como sacrifício vicário e morreu por nós, varrendo todas as vítimas mortas do altar de Deus. Agora devemos entregar o nosso corpo como sacrifício agradável ao Senhor. Deus entregou o seu corpo na cruz em nosso favor, para que nós fôssemos salvos, para que nós fôssemos libertos do nosso pecado. E agora Paulo instrui aos crentes em Roma e também a nós a apresentarmos o nosso corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor. Então Deus, Ele quer ter relacionamento conosco. Ele não é um Deus apático, não é um Deus que nos salvou e agora nos deixou à mercê neste mundo, mas é um Deus que quer ter relacionamento com cada um de nós. E agora que já fomos transformados
Não podemos nos conformar mais com este mundo. Não podemos mais viver a maneira que o mundo nos diz para viver. Nós somos transformados, então precisamos viver de uma forma diferente nesse mundo. Então, vidas transformadas precisa viver para transformar vidas. Precisa viver de uma maneira que as vidas sejam impactadas pelo Evangelho. E a única forma de impactar vidas é viver a palavra do Senhor. Nós professamos aqui que a Bíblia é nossa regra de fé e prática. Então, se ela for a nossa regra de fé e prática, as nossas vidas têm que impactar o mundo, tem que transformar o mundo, tem que mudar a visão que o mundo tem, né? Então, ele agora começa a dizer que já fomos transformados e não podemos nos conformar com este mundo, mas transformá-lo. E o resultado é experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, quem vive o Evangelho, quem vive para transformar vidas, o resultado na sua vida é você gozar da boa, perfeita e vontade de Deus para a sua vida. Então, você quer a vontade de Deus na sua vida seja colocada em prática, seja evidente, viva o Evangelho, viva as Escrituras Sagradas. E Paulo roga pelas misericórdias de Deus aqui, né? Ou seja, com base no que Deus fez por nós. Paulo não diz, olha, eu instruo vocês a viverem dessa maneira. Não, ele roga pelas misericórdias do Senhor. Ele suplica a Deus para que os crentes em Roma vivam agora pela fé, né? O justo viverá pela fé. Então, o primeiro relacionamento que Paulo trata aqui é justamente um relacionamento vertical, nosso para com Deus. Se fomos transformados por esse Evangelho, se conhecemos essa doutrina, se conhecemos essa palavra, precisamos viver por ela. Precisamos ter relacionamento com o autor dessa palavra, né? Com o próprio Deus. O segundo relacionamento que Paulo nos ensina aqui é o relacionamento com nós mesmos. Com nós mesmos. Você pode até dizer, como eu posso ter relacionamento comigo mesmo? Porque quando a gente fala de relacionamento, geralmente a gente associa a pelo menos duas pessoas, né? Para ter um relacionamento. Mas Paulo aqui no verso 3, ele nos dá um ensinamento maravilhoso. O cristão tem uma avaliação honesta de si mesmo, né? O verso 3, porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo, além do que convém. Antes, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Então, nessa avaliação de si mesmo, né, há dois perigos que precisamos analisar em nós. Há dois perigos que nós precisamos ter cuidado. O primeiro é um sentimento de superioridade. O fato agora de eu ser salvo, de eu ser liberto do pecado, de eu ser um cidadão celestial, de eu ser filho de Deus, não pode me levar a ter um sentimento de soberba. Não pode me levar a um sentimento de querer ser superior a qualquer outro, né? Como os fariseus faziam, né? Eu dou o dízimo. Esse publicano, ele se considerava ser melhor do que o publicano. Então, o fato de nós conhecermos a verdade, de vivermos na verdade, não pode nos levar a essa soberba. Não podemos pensar acerca de nós mesmos além daquilo que convém, como o texto diz. Não há espaço para soberba, arrogância, altivez. Não há espaço em nossas vidas para esses sentimentos. No nosso coração, de quem foi salvo pela graça. O cristão que é salvo pela graça e que entende que a salvação é unicamente pela fé, pela graça do Senhor, ele não tem esse sentimento, porque ele sabe que não partiu dele, porque ele sabe que não depende dos seus esforços, que não depende das suas obras, mas unicamente da obra de Cristo no Calvário, na obra de Cristo, no seu sangue derramado naquele madeiro.
Tudo o que lemos, o que temos, é o que recebemos de Deus. Tanto a salvação que recebemos pela fé, como os dons que recebemos para o serviço para Ele. O dom de cantar, o dom de tocar, o dom de pregar, o dom de servir, todos esses dons foi o Senhor quem nos deu. É o Senhor quem te dá. Então tudo vem dEle e tudo é para Ele. Precisamos ter isso em nossas mentes, para que esse sentimento de superioridade não domine, não domine o nosso coração, a nossa mente. Paulo combateu isso em 1 Coríntios, capítulo 12, verso 21. Paulo combateu isso naquela igreja. Ele disse: não podem os olhos dizer à mão, não precisamos de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não precisamos de vós. Será que podemos dizer isso do irmão? Será que eu posso chegar para o presbítero Rutenberg e dizer que eu não preciso dele? Ou ele dizer que não precisa de mim? Se a Bíblia diz que nós somos um corpo, somos membros do mesmo corpo, será que um membro pode dizer a outro que não precisa de si? Então Paulo combateu isso. Então esse sentimento de superioridade, nós devemos estar sempre combatendo em nossas vidas, não deixando isso, esse sentimento se vir à tona em nossas vidas. O outro perigo que nós precisamos combater é justamente o outro extremo, é o sentimento de inferioridade. Tanto os que se exaltam, como aqueles que se rebaixam ou se menosprezam, ou menosprezam a graça de Deus, eles estão em pecado. Eles precisam ser combatidos. A ansiedade, a depressão tem tudo a ver com esse sentimento de inferioridade. Tudo a ver, né? Eu posso dizer, eu não sei cantar como Davi, por exemplo. Eu queria cantar como Davi, mas eu não sei. Aí esse sentimento de eu não poder cantar como Davi me fazer eu rebaixar ou pensar que eu não posso ser útil no corpo de Cristo. Você é útil, meu irmão. Peça a Deus para que Ele lhe mostre o dom que Ele quer que você sirva de melhor. E não fique nesse sentimento de inferioridade, né? Então, negar a realidade da nossa salvação, negar a honrosa posição que temos como filhos de Deus, é uma falsa humildade. Você é cidadão celestial, você é filho do Deus Altíssimo, você não era povo e agora é povo de Deus. Você quer motivo melhor para se sentir alegre na presença do Senhor? O cristão não pode ter uma autoimagem achatada. Ele é filho de Deus, herdeiro de Deus, a herança de Deus, a menina dos olhos de Deus. Paulo também combateu esse pecado do complexo da inferioridade, quando escreveu: se disser o pé, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se o ouvido disser, porque não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser. Todos os membros são do corpo, estão alocados ao mesmo corpo, o corpo de Cristo, onde Cristo é o cabeça. Então tenha isso, tenha esse sentimento em sua vida, e não sinta-se inferior. O cristão tem uma compreensão correta dos dons, dos seus dons, ele vive para a glória de Deus, e essa compreensão correta leva a uma unidade, leva a uma diversidade que juntos, numa unidade, glorificam o Senhor, glorificam a Deus. Então, meus queridos, o relacionamento com nós mesmos é um dos relacionamentos que nós devemos ter muito cuidado. O eu, pode ser que queira me dominar, e quando o meu eu me domina,
a consequência é se afastar de Cristo, é se afastar dele e não viver mais para ele. Então, o outro relacionamento que Paulo nos ensina é o relacionamento com os irmãos. Aqui, ó, esse relacionamento. Como anda o seu relacionamento com o seu irmão? Como? O amor deve reger os nossos relacionamentos. Se o amor reger os nossos relacionamentos, consequentemente nossos relacionamentos serão frutíferos, serão de grande serventia para nós e para os nossos irmãos. Consequentemente, o amor é o sistema circulatório do corpo espiritual, permitindo que todos os membros funcionem de maneira saudável e harmoniosa. Amor. Você demonstrar amor pelo seu irmão. A receita para esse relacionamento tem alguns ingredientes que o texto nos ensina. O texto aqui de Paulo escrevendo aos Romanos. Primeiro é a sinceridade. Ele diz no verso 9, na parte A, que esse amor é sem hipocrisia. Hipocrisia é comparado aqui a um ator que está apenas em uma peça. E tudo é um teatro. Tudo é um teatro. É você amar, você dizer ao seu irmão que o ama, mas quando ele se afasta de você, você destrói tudo aquilo que disse. E aponta o pecado do seu irmão, diz que o seu irmão não presta. Tudo isso. Então, que o amor deve ser sem hipocrisia. O segundo é o discernimento. 9, parte B diz: detestai o mal, apegando-vos ao bem. Precisamos discernir o que é mal e o que é bem. O cristão deve amar e odiar com a mesma intensidade. Deve apegar-se ao bem e abominar o mal. Apegar-se ao bem e abominar o mal com todas as suas forças. Precisa sentir aversão e repugnância pelo mal. Não pode ser uma pessoa que fica sempre em cima do muro, sem se posicionar. Você precisa se posicionar. Você precisa ter discernimento para se posicionar. Terceiro é a afeição. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal. Verso 10, na parte A. Devemos amar nossos irmãos em Cristo como amamos os membros da nossa família de sangue. E mais, como Cristo amou, assim devemos amar os nossos irmãos. O padrão é alto. O padrão é Cristo. Assim como Ele amou, nós devemos amar. Esse é o padrão. Esse é o exemplo. Você quer ter... Como é que eu devo amar o meu irmão? Ame da forma que Cristo amou. Ame da forma que Cristo nos amou. Olhe para o amor de Cristo e coloque isso em prática na sua vida. Esse amor, meus queridos, o texto nos diz também que Ele honra. O 10, verso B, a parte B do verso 10 diz: preferindo-vos em honra uns aos outros. Quanto nós negligenciamos isso? Quanto nós pensamos muito em nós? Ah, meu amigo, primeiro eu, depois o outro. Primeiro eu vou pensar nas minhas coisas, né? Primeiro eu vou pensar nos meus objetivos, depois eu penso no outro. O amor na família cristã deve expressar-se em honra mútua, assim como a afeição mútua. Honrar mutuamente, meus queridos. No verso 12, diz que é a paciência. Regozijai-vos na esperança, sede paciente na tribulação, na oração perseverante. Esse é outro ingrediente para vivermos em amor, meu querido. Paciência. Muitas das vezes nós podemos até controlar a nossa ação, mas a nossa reação é o que é difícil de ser controlado. Como reagir aos acontecimentos, como reagir a uma palavra que o irmão disse,
às vezes até no momento de euforia, de uma festividade, né? De uma correria de trabalhos. O irmão disse uma palavra que às vezes nos afeta. Como reagir diante disso? Paciência. O crente se alimenta de uma viva esperança, enquanto pacientemente enfrenta as tribulações com uma vida de oração perseverante. É como o pastor Cláudio diz, né? BO. Vitamina BO. Bíblia e oração. William Hendricks, ele diz algo interessante. Ele diz que a esperança da salvação futura estimula a alegria presente. Olhe para o alvo, meu irmão. Mantenha seu olhar no alvo. Mantenha seu olhar em Cristo. Mantenha seu olhar na esperança viva que temos de um dia morar com Ele eternamente. De um dia o contemplar face a face. De um dia adorar a beleza da sua santidade junto com os anjos. Olhe para isso e a sua alegria presente será motivada, estimulada na sua vida. Outro sentimento é um sentimento de humildade. Precisamos ser humildes, meus queridos. Eu não acho um outro exemplo na terra de humildade igual ao nosso mestre, igual ao nosso mestre Jesus Cristo. Que homem humilde. Que homem humilde. O verso 16, a parte B, ele diz: em lugar de seres orgulhosos, condescendei com o que é humilde. Não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Entre os cristãos não há espaço para o eu. O amor coloca o outro na frente do eu. Amar o próximo é isso. Vamos olhar para a igreja descrita lá em Atos 2. Uma igreja que perseverava na doutrina, na comunhão, né? Em tudo, aquela igreja tinha comunhão, e na pregação da palavra. O texto diz que aqueles irmãos vendiam seus bens para ajudar os irmãos, para ajudar aqueles necessitados. Eles colocavam o outro, colocavam o irmão, né, na frente do eu. O nosso amor, meus queridos, precisa ser regido pelo amor de Cristo. O amor de Cristo deve ser o nosso alvo, o nosso exemplo. Deve ser aquilo que devemos buscar para nossas vidas. Jesus, nem quando Ele curava, Ele dizia que Ele curou. Ele dizia: a tua fé te curou, ou a tua fé te salvou. Que homem humilde. Paulo diz que o nosso amor pelos irmãos deve ser sincero, cordial e fraterno. E eu me pergunto, como eu tenho amado o meu irmão? Será que eu tenho sido paciente com o meu irmão? Será que eu tenho tido humildade para com ele? Ou será que eu tenho colocado o meu eu acima, à frente de tudo? Precisamos ter cuidado, meus queridos, do nosso amor. Quando nós tivermos dúvida como amar, olhe para Cristo. Olhe para o seu amor para conosco. Olhe para o amor de Deus para com você. O amor de Deus para você foi sacrificial. Ele deu o seu filho para morrer naquela cruz. O texto em Romanos vai dizer no capítulo 5, no verso 8, que Deus prova o seu amor para conosco pelo fato, não foi história não. Não foi alguma história que foi contada, não é um mito que foi contado, não, é um fato. Jesus morreu por você. Jesus entregou, Ele se fez maldito naquela cruz por você. Ele derramou o seu sangue naquele madeiro por você. O justo morreu pelo injusto, para que nós fôssemos justificados, para que nós fôssemos reconciliados com Deus.
Que Deus maravilhoso. O outro relacionamento que devemos ter, meus queridos, que precisamos ter em nossas vidas, é o relacionamento com os nossos inimigos. O crente não se faz inimigos, mas tem inimigos. O próprio Cristo teve inimigos. Paulo teve inimigos. Temos inimigos e precisamos aprender a lidar com eles. Por essa razão, não há vida saudável, casamento saudável, família saudável ou igreja saudável sem relacionamentos saudáveis. Se o meu relacionamento com a minha esposa não for um relacionamento saudável, consequentemente eu não consigo ter um relacionamento saudável na igreja. Se o meu relacionamento com a minha família não for um relacionamento saudável, consequentemente não terei relacionamento saudável na igreja. Se eu não tenho um relacionamento com aqueles que eu digo que eu amo, que é minha família de sangue, como amar aquele que eu conheci hoje? Como amar aquele que visita a igreja aqui hoje? Como demonstrar amor pelo perdido, pelo pecador? Como demonstrar amor pelo necessitado que está na rua, um mendigo? Se eu não tiver relacionamento saudável, meus queridos, eu não consigo ser igreja saudável. Não. Ô igreja, sem o exercício, para ter relacionamento saudável, eu preciso ter o exercício do perdão. Somos imperfeitos e tropeçamos em muitas coisas. As pessoas nos decepcionam e nós decepcionamos as pessoas. As pessoas nos ferem e nós ferimos as pessoas. Falar de perdão é muito fácil. É fácil chegar aqui agora e falar de perdão. Mas perdoar. Como eu estou perdoando? Tem uma oração que Jesus deixou nas Escrituras como modelo, registrada em Mateus capítulo 6, do verso 9 em diante. A oração do Pai Nosso. Eu digo que essa oração ela é feita com hipocrisia, pela maioria das pessoas. Porque não sabem nem o que estão pedindo ao Senhor. Não sabem nem o que estão falando. Veja bem, perdoa-me como eu tenho perdoado. Como você tem perdoado? Muitas das pessoas não é capaz de perdoar nem aquele aquele ente familiar. Aquele ente familiar de sangue. Muitas pessoas não estão perdoando pai e mãe. E oram pedindo perdão do Senhor. E oram dizendo, perdoa-me, Senhor, como eu tenho perdoado. E como eu tenho perdoado, meus queridos. Mais na frente, depois que termina essa oração, Jesus disse, olha, se vocês não perdoarem aos homens as suas ofensas, tão pouco o vosso Pai Celeste vos perdoará. Então, se eu digo que sou perdoado por Deus, e eu não perdoo o meu irmão, eu estou me iludindo. Eu estou enganando a mim mesmo. Porque se eu não perdoar, meus queridos, eu não serei perdoado. Lembre-se de uma coisa, você não tem opção. Você não tem escolha de perdoar. É um mandamento, é uma ordem. E você foi perdoado. Eu e vocês éramos os piores inimigos de Deus. E Ele nos perdoou. Os nossos pecados, Davi vai dizer que em pecado eu fui gerado e em pecado me concebeu minha mãe. Eu sou pecador porque nasci no pecado. Eu não sou pecador porque eu pratiquei o primeiro pecado. E mesmo assim Deus te perdoou, Deus me perdoou.
E porque agora eu escolho a quem eu vou perdoar. Se não perdoares aos homens as suas ofensas, tampouco o vosso Pai Celeste vos perdoará. Somos imperfeitos, meus queridos, e precisamos, e foi preciso sermos perdoados por Deus. Então, precisamos perdoar aqueles que nos ferem, aqueles que nos agridem, perdoar os nossos inimigos. Então, uma vida transformada não pratica a vingança. Não torneis a ninguém mal por mal. Esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Verso 17. Pagar o mal com mal, devolver a agressão da mesma moeda, dar o troco na mesma medida, pode até lhe dar uma sensação de ser justo. Não, eu agi dessa forma porque ele agiu do mesmo modo comigo. Eu só pratiquei a justiça. Você já imaginou se Deus tivesse praticado apenas a justiça em nós? Se Deus tivesse sido justo conosco? Onde Ele nos lançaria? Se Ele tivesse praticado a justiça para conosco. Mas Ele não praticou a sua justiça para conosco. Ele praticou a misericórdia. Ele praticou a sua graça, o seu amor. A justiça que era para ser aplicada em nós, Ele aplicou no seu Filho. E preferiu nos amar. Então, esse sentimento pode até lhe dar uma sensação de realização, de satisfação, mas não expressa a graça de Deus na sua vida. Não expressa a graça de Deus. Na expressão, o amor de Cristo. Não expressa o amor de Cristo. Somos um povo perdoado, portanto, precisamos perdoar. Devemos perdoar. Fomos perdoados por Cristo, então devemos perdoar aquele que nos faz mal. A graça de Deus deve ser evidenciada em nossas vidas. A graça que nos alcançou, que nos transformou, que nos fez novas criaturas em Cristo Jesus, deve moldar a nossa vida, deve reger a nossa vida e deve se tornar evidente em nossas vidas. Onde? Na igreja? Apenas? Onde quer que estejamos. Aonde quer que estejamos, precisamos ser crentes, precisamos ser servos, precisamos ser discípulos de Cristo. Pagar o bem com o mal é demoníaco. Pagar o mal com o mal é retribuição humana. Pagar o mal com o bem é graça divina. Você só consegue pagar o mal com o bem, meu querido, se Cristo habitar em você. Se Cristo for a razão da sua vida. Se Cristo ocupar o centro do seu coração. Sem Cristo você jamais conseguirá pagar o mal com o bem, porque isso é dom de Deus, não é nosso. Mesmo que recebamos mal, devemos esforçar-nos para fazer o bem perante todos os homens. A Bíblia fala que Jó, em vez de retaliar seus acusadores, orou por eles. E na medida em que fez isso, eles foram perdoados e Jó foi restaurado. Estevão intercedeu por seus algozes quando era apedrejado. Ao ser pregado na cruz, Jesus orou por seus acusadores e disse: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Esses homens, meus queridos, eles não olharam para si, olharam para Cristo. E o próprio Cristo nos demonstrou isso. Quando o acusavam, Ele orava por eles.
em vez de retaliar, procure uma oportunidade para trazer o bem a quem lhe fez o mal. Peça a oportunidade de demonstrar a essa pessoa sua bondade. Peça a Deus o privilégio de não apenas fazer o bem, mas também de sentir um amor sincero pela pessoa que lhe fez o mal. Peça a Deus: Senhor, me ajuda a amar aquela pessoa. Sem ti eu não consigo, Pai. O meu desejo é de retribuir da mesma maneira. Se eu for agir com a minha vontade, Pai, a minha vontade é de estraçalhar aquela pessoa. Eu preciso do Senhor, me socorre. Só Ele, meus queridos, nos faz amar os nossos inimigos. E se Ele colocou uma pessoa assim na sua vida, louve a Ele, porque você está tendo a oportunidade de amar a quem lhe odeia. O reverendo Cláudio que conta um exemplo, né, que ele passou por esse sentimento, né? Quando a pessoa disse, eu lhe odeio, ele disse, obrigado. E a pessoa assim, como assim? Eu lhe odeio, eu estou dizendo que eu lhe odeio. Ele disse, obrigado, porque você está dando a mim uma oportunidade de amar a quem me odeia. Meus queridos, são esses exemplos que nós devemos nos apegar, de amor ao próximo, de amor aos nossos inimigos. Como filhos de Deus, não devemos criar conflitos desnecessários. O verso 18 diz, se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Veja bem, se possível, que às vezes as pessoas também não querem ter paz conosco. Tente, faça por onde, ter paz com todos os homens. Essa exortação para viver em paz com todos está em harmonia com outras passagens, como segue a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Hebreus capítulo 12, verso 14. A sabedoria, porém, lá do alto, é primeiramente pura, depois pacífica. Pacífica. Ter paz com os outros é ser sábio. É ser sábio. É ser sábio diante do Senhor. Tiago 3, verso 17. No Sermão do Monte, Jesus diz no capítulo 5, verso 9: bem-aventurados são os pacificadores. Por quê? Quem lembra? Serão chamados filhos de Deus. Se você é filho do Deus Altíssimo, seja um pacificador. Seja um pacificador. Tenha paz com os outros. Tenha paz com todos os homens. Aqueles que são filhos de Deus, do Deus da paz, têm como irmão mais velho o príncipe da paz. Anunciam o evangelho da paz, têm paz com Deus e experimentam a paz de Deus. E esses são desafiados a ter paz com todos os homens. Um trocadilho de palavras aqui, né? Mas que precisamos refletir. Nós somos irmão do nosso Jesus Cristo, príncipe da paz. Anunciamos o evangelho que traz paz. Tem paz com Deus e experimentamos a paz de Deus. E somos desafiados, meus irmãos, a ter paz com todos os homens, inclusive com aqueles que nos odeiam. Hebreus 12, 14 não só defende a paz, mas também a santificação. Esta não deve ser sacrificada a fim de manter aquela, pois uma paz na santificação não é digna de nome, não é digna do nome. Se a manutenção da paz subtende o sacrifício da verdade ou da honra,
a paz deve ser abandonada. Se a paz, se você for manter a paz, como por exemplo uma pessoa que entra aqui no culto e tenta perturbar, essa paz ela não precisa ser abandonada com essa pessoa. Você precisa manter a ordem do culto, né? Precisa. Então, quando as pessoas, para manter a paz conosco, nos exigem o sacrifício da verdade, terá chegado o momento de sacrificar essa paz. Se para ter paz com Deus nos tira dessa verdade, paz com Deus, perdão, paz com os outros, nos tira da verdade das Escrituras, essa paz deve ser sacrificada. Como filhos de Deus, não devemos guardar mágoa, mas perdoar. O verso 20 diz: pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isto, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. O perdão não é apenas o cancelamento da dívida, mas a restauração a favor, ao nosso favor. Devemos não apenas deixar de revidar, mas também ajudar, socorrer o nosso inimigo. O apóstolo Paulo aqui pegou pesado, não foi não? Agora não basta apenas ter paz, mas eu tenho que ajudar aquela pessoa que me fez mal, demonstrar amor pelaquela pessoa. É difícil, meus queridos, mas é necessário. E foi isso que Deus nos ensinou. Devemos dar-lhe pão se ele tiver fome. Devemos dar-lhe água se ele tiver sede. Devemos envergonhá-lo não com nossa truculência, mas com a nossa bondade. Você quer quebrar uma pessoa que tem raiva de você? Diga que a ama. Diga que a ama. Eu garanto que a pessoa que o reverendo Cláudio disse que a amava, ela ficou totalmente quebrada, sem argumentos, né? Diga que a ama. Essa é a melhor forma de envergonhar a pessoa que lhe odeia, é com a nossa bondade. Devemos vencê-lo não com nossas armas de destruição, mas com nossos gestos de misericórdia. Nós fomos contemplados com essa misericórdia de Deus. Nós não queríamos saber de Deus, meus queridos. Paulo, escrevendo aos Efésios, vai dizer que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, ou seja, sem nenhuma condição de se achegar a Deus. Vivíamos, era por natureza, filhos da ira. Vivíamos em desobediência a Ele. Éramos seus inimigos. Mas Ele não agiu com justiça para conosco, mas sim com misericórdia, com graça, com amor, com bondade. Onde há arrependimento, deve existir perdão. O perdão é a faxina da mente, a asepsia da alma, a libertação da mágoa. Perdoar é zerar a conta, é não lançar no rosto da pessoa nunca mais o mal que ela nos fez. Perdoar é lembrar sem sentir dor. Jesus disse que aquele que não perdoa não pode ser perdoado. Ele disse que aquele que não perdoa não pode orar. Ele disse que aquele que não perdoa não pode adorar. Aquele que não perdoa não pode contribuir. Aquele que não perdoa jamais será perdoado por Ele. E como filhos de Deus, não devemos ser derrotados pelo mal, mas vencer o mal
com o bem. O verso 21 diz: não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. A vitória sobre o mal é o amor. O bem é o amor ao próximo. E, de modo geral, a vontade de Deus para a minha e para a sua vida. A vontade de Deus para mim, para a minha e a sua vida é fazer o bem, é amar o próximo. Se pagarmos com a mesma moeda, só alimentamos o conflito. Precisamos levar os que nos fazem mal ao arrependimento, e só conseguimos isso pelo amor. Nós nos arrependemos das nossas práticas pecaminosas e continuamos nos arrependendo, nos convertendo dos nossos maus caminhos, pedindo perdão ao Senhor, assim como Davi sempre fez. Davi pecava, mas reconhecia o seu erro, se arrependia e pedia perdão ao Senhor. Na resposta da oração de Salomão, Deus disse que ouviria aquele povo, que atenderia aquele povo, que perdoaria os seus pecados, se aquele povo orasse, buscasse, se convertesse dos seus maus caminhos. Aí Ele ouviria. Então nós nos arrependemos e buscamos esse Deus. Então devemos levar as pessoas que nos fazem mal a também se arrepender de seus pecados, a se arrepender do seu mal. E só conseguimos isso pelo amor, se amarmos uns aos outros. Para concluirmos, aquele que tem sua vida transformada pelo poder do Evangelho, foi justificado e salvo pela graça de Deus, agora vive para glorificar aquele que vos chamou eficazmente das trevas para a sua maravilhosa luz. Pedro, no capítulo 2, verso 9, diz que nós somos povo de Deus, raça eleita, sacerdócio real, nação santa. Há uma exclusividade para nós, povo exclusivo de Deus. Você foi separado, meu amado, separado para Ele, mas tem um propósito, tem uma finalidade. Não foi apenas para, eu sou salvo, agora os outros que se explodam. O texto continua: a fim de proclamardes as verdades daquele que te tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. A sua missão é proclamar, meu querido. A sua missão é agora, como transformar vidas. A vida transformada que você alcançou em Cristo Jesus, precisa agora transformar novas vidas para Ele. Ele chamou você, Ele chamou a mim. Às vezes nós queremos, como aquele ditado, né? Eis-me aqui, envia o outro. Envia o reverendo Cláudio, que já é um exemplo de evangelizador. Não, meus queridos, Deus chamou cada um de nós para proclamar. E é impossível ser alcançado por essa graça e não querer que outras vidas sejam alcançadas. Se esse sentimento não estiver em seu coração, busque o Senhor para trazer esse sentimento do seu coração. Porque aquele que é salvo, ele quer que novas vidas sejam transformadas. Aquele que teve sua vida transformada pelo poder do Evangelho, pela fé em Cristo Jesus, ele quer anunciar essas verdades para que novas vidas venham a ser alcançadas e transformadas. E algumas características agora se tornam evidentes na vida desse salvo, na vida desse que foi transformado.
Primeira, não vive mais para si, mas Cristo vive nele. Gálatas 2:20. Segundo, não tem mais prazer nas coisas deste mundo, mas na lei do Senhor. Salmo 1, verso 2. O próprio texto aqui, no verso 2, né? Ele diz: não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Terceiro, não tem prazer no pecado, mas busca a santidade, sem a qual verá o Senhor. Buscar a santidade, meus queridos, buscar a santificação. Estamos nesse processo de salvação, no segundo estágio da salvação, que é a santificação. Precisamos buscar. Quarto, não vive na injustiça, mas pratica a justiça com quem o chamou, porque quem o chamou é justo. Não vive na injustiça, mas pratica a justiça, porque quem o chamou é justo. 1 João 2:29. E quinto, não espera nada aqui, mas tudo em Deus, e aguarda ansiosamente a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Onde está o seu foco? O que é que você tem aguardado? É a promoção que pode sair no emprego? É um aumento de salário que pode sair? É uma conquista de uma casa própria ou de um carro? Ou a sua ansiedade é Cristo, é encontrar com Ele, é a volta dEle? Quando nós dizemos aqui, Maranata, ora vem Senhor Jesus, é sincero em nossos corações? Isso é sincero? Você realmente quer isso? Quer que Ele volte hoje? Se não for esse sentimento no meu coração, tem algo errado em mim. Eu preciso ansiar isso, querer isso, querer esse encontro agora. Maranata, ora vem Senhor Jesus. Que Deus nos abençoe, meus queridos, e aplique esses textos, essas verdades em nossos corações, para que possamos viver de acordo com a vontade de Deus, porque ela é boa, perfeita e agradável. Deus nos abençoe em nome de Jesus. Reverendo Cláudio.